Olá, meus prezados, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio. Inscreva-se no nosso canal, deixa aí se eu gostei ou também se eu não gostei. Muito bem, nós queremos nesta manhã meditar sobre a palavra de Deus baseado em Gálatas, no capítulo 5, versículo 26, que diz assim: andai pelo Espírito ou em Espírito, e jamais cumprireis as concupiscências da carne, ou os desejos da vossa carne, ou a vontade da vossa carne. Nós sabemos que a nossa carne, ela tem desejos, ela tem vontades. E existem coisas que são lícitas, como comer, beber, passear, se divertir, e coisas que são ilícitas, que são pecaminosas. O apóstolo Paulo diz que nós, para conseguirmos vencer essas partes pecaminosas, nós precisamos andar, nós precisamos viver no Espírito. E eu gravei um outro vídeo dizendo que para que uma pessoa possa andar no Espírito, ela precisa nascer de novo, ela precisa se tornar uma pessoa espiritual. A pessoa se torna uma pessoa espiritual somente quando ele nasce de novo. Ou ele é um crente totalmente espiritual, ou ele é um crente espiritual meia boca, que continua ainda fazendo coisas. Mas para que nós possamos, prezados, viver integralmente no Espírito, o que nós precisamos fazer? O que é que realmente é andar no Espírito? E a primeira coisa que nós queremos falar é que andar no Espírito, obedecer integralmente a palavra de Deus. É você andar uma vida de obediência. Você já tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está sempre sinalizando pela palavra aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso e aquilo que não é pecaminoso. Quando a palavra de Deus diz para a gente não mentir e nós obedecemos, nós estamos andando no Espírito. Quando a palavra de Deus diz para não cobiçar as coisas alheias e nós não cobiçamos, nós estamos andando no Espírito. Quando a palavra de Deus diz para não odiarmos uma pessoa, para não matarmos, para não transgredirmos qualquer que seja o mandamento de Deus, e nós não transgredimos, nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos andando sempre no Espírito. Porque andar no Espírito é isto, é você andar em obediência à palavra de Deus, é você viver em obediência à palavra de Deus. Mas acontece, prezados, que nós, como seres humanos, nem sempre nós conseguimos cumprir totalmente a palavra de Deus. Nós somos falhos e às vezes nós pecamos, isto é, nós transgredimos a palavra de Deus, nós desobedecemos a palavra de Deus. E o que fazer quando você se deu conta que você pecou? A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer o pecado. Nós não podemos ser negacionistas, nós não podemos negar o pecado. Porque quando nós negamos o nosso pecado, nós achamos que nós não fizemos nada de errado. Tem pessoas que dizem: eu não estou fazendo nada de errado, mas está em franca desobediência à palavra de Deus. Então, o que fazer quando você percebe que não negar o pecado? Reconhecer realmente que você pecou. E então, o segundo passo, depois do reconhecimento do pecado, é a confissão do pecado cometido. Às vezes nós temos aquele hábito de pecar no varejo e confessar no atacado. Oh Deus, perdoa todos os meus pecados. Prezados, quando nós pecamos especificamente, nós precisamos confessar especificamente. Se você mentiu, se você transgrediu em alguma coisa específica, nós precisamos confessar especificamente aquilo que nós cometemos de errado. Precisamos citar o pecado pelo nome e confessar o pecado no atacado.
Nós pecamos no varejo e confessamos no atacado. E aí então, muitas vezes nós ficamos naquela. Deus sabe todas as coisas. Mas nós precisamos falar para Deus sobre aquele tipo de pecado especificamente. Então, depois de confessar, depois de reconhecer e confessar o pecado, é preciso arrependimento. O arrependimento, meus prezados, ele tem 3 fases. Primeiro, o reconhecimento do pecado. Segundo, a confissão do pecado. Terceiro, sentir realmente que pecou contra Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro arrependimento produz tristeza. E essa tristeza, ela não produz morte, ela produz vida. Então, quando eu sinto o meu pecado, eu confessei o meu pecado, eu senti o meu pecado, eu estou realmente, de fato, internamente reconhecendo que eu pequei contra Deus. Então, o arrependimento é necessário para que nós possamos retomar novamente aquele andar no Espírito. E se a cada dia nós negamos o pecado e nós não confessamos o pecado, não vai andar no Espírito, não vai haver uma renovação interior. E nós precisamos, meus prezados, cada dia dessa renovação. Então eu preciso sentir tristeza pelo pecado. O apóstolo Pedro, ele negou a Jesus. Quando ele reconheceu o seu pecado, a Bíblia diz que ele se arrependeu, que ele chorou e ele se voltou para o Senhor. Judas também pecou contra o Senhor. Mas o que aconteceu com Judas? Ele se arrependeu, mas ele sentiu remorso. Ele se arrependeu, mas ele não teve coragem de voltar-se para o Senhor. Esta é uma atitude de quem verdadeiramente se arrepende. Ele se volta para onde ele havia cometido o pecado. E Judas, embora ele tivesse arrependido, mas o arrependimento em Judas produziu tristeza para a morte. Agora, o verdadeiro arrependimento, ele produz tristeza, mas para a vida. Porque aquele que verdadeiramente se arrepende, sente uma verdadeira tristeza pelo pecado, ele se volta novamente para o Senhor. Jesus, falando com João para escrever uma das igrejas do Apocalipse, ele diz: lembra-te de onde caístes e volta à prática das primeiras obras. Isto é o verdadeiro arrependimento, voltar-se. A palavra arrependimento quer dizer conversão, e conversão quer dizer uma volta de 180 graus. Você está indo nesta direção e você vai fazer uma volta de 180 graus. Isto é, você está indo naquela direção do pecado e você se volta novamente. Você deixa aquela direção que você estava andando. Então, arrependimento envolve abandono do pecado. Quando de fato eu me arrependo para continuar a andar e a viver no Espírito, eu deixo de praticar o pecado. Porque se eu me arrepender hoje e amanhã eu fizer a mesma coisa, eu me tornei uma pessoa contumaz. E o apóstolo Paulo fala sobre os contumazes. Os contumazes não entrarão no reino de Deus. Não adianta eu confessar hoje e amanhã eu estar pronto para fazer a mesma coisa. Vai indo, você não sente mais tristeza pelo pecado. Vai indo, você não sente mais que você pecou. Vai indo, você considera aquilo como uma coisa da sua vida. É algo rotineiro. E quando você olha aqui em Gálatas, no capítulo 5, e você vai ver aqui as obras da carne, que está aqui relacionada no capítulo 5, no versículo 19, 20 e 21, você vai ver que as obras da carne, muitas vezes pessoas estão cometendo todos os dias, né? Feitiçaria, inimizade, prostituição, lascívia, impureza, dissensão, contendas, ciúmes, iras, invejas, porfias. Todas estas coisas são obras da carne. E quando nós vivemos na carne, nós estamos desagradando a Deus. O apóstolo Paulo é claro em dizer: aqueles que estão na carne
estão desagradando a Deus. Então, prezados, como nós podemos andar no Espírito? Está aí diante de você uma meditação. Quem sabe você possa voltar novamente a ouvir este vídeo e ver como andar no Espírito. E a primeira coisa é a obediência à palavra e à vontade de Deus. Às vezes é difícil, né? Não é muito fácil nós conseguirmos andar no Espírito, porque nós somos carne, nós somos fracos, nós estamos envolvidos num mundo caído, nós estamos dentro de nós sentindo os desejos da nossa carne e ainda por cima o diabo, Satanás, que é o tentador, que muitas vezes anda ao nosso derredor procurando a quem tragar. E quando ele vê uma brecha, ele manda as suas setas. E se nós não estivermos com a fé como fosse um escudo para nos rebatermos dos dardos inflamados do maligno, nós vamos ser atingidos. Mas que Deus nos abençoe, que cada dia possamos andar no Espírito para vivermos uma vida vitoriosa, que é isto que Deus quer para a nossa vida. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.